Boa noite, amigos. Estamos no ar com o PUC TV Esportes. Hoje, quinta-feira, dia de Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, o Goiás em campo na cidade de Tucuruí, no interior do Pará, pega o Independente. Primeiro jogo da segunda fase e o Goiás pode eliminar hoje ainda o jogo da volta. O Vila Nova contratando lateral esquerdo experiente. Marinho Donizete acertou com o Vila. E o Atlético na preparação para sexta-feira estrear na Copa, no Campeonato Brasileiro da Série B. Atlético que está na Copa do Brasil e volta a jogar só daqui a alguns dias contra o América de Natal pela segunda fase. Você faz o programa com a gente no WhatsApp, o nosso número é o 6285991000. Comigo aqui nas opiniões, o André Isaac e o Doni Araújo. Tudo bem, Doni? Boa noite, Pasquetto. Tudo ótimo. Um abraço a você, um abraço ao André, ao telespectador da PUC, do PUC TV Esportes. Hoje nós temos aí esse jogo do Goiás, lá aonde foi construída a segunda maior usina, né, hidrelétrica do Brasil e que destruiu muito da nossa natureza. Um tremendo escândalo, me lembro disso, eu estava na faculdade na época e eu também escrevi algumas matérias contra a tal da Tucuruí, a maneira que foi feita. Mas isso é uma coisa à parte, fizeram uma usina muito bonita e esqueceram de fazer um estádio, que o Goiás tenha sorte para jogar nesse estádio lá, porque só a CBF mesmo para botar um jogo onde a própria Federação do Paraná vetou o estádio para a decisão do Campeonato Paraense. Eu só tenho um negócio para falar. O Goiás não reclamou aqui na FGF do estado da Aparecidense? Reclama lá na CBF, do Estado Independente. Tudo bem, André? Vai no Ministério Público, né? Vai lá, no Ministério Público Federal do Brasil e do mundo. Um abraço, Pasquetto, Doni. E é bom lembrar que naquela reclamação que o Goiás fez, se o Ministério Público entra na Justiça, o Goiás poderia ser suspenso por ter procurado a Justiça Comum antes de esgotar as instâncias da Justiça Desportiva. Tudo bem que a ação seria do Ministério Público, mas ela foi sugerida pelo próprio Goiás. É o que aconteceu Nós começamos o programa hoje bem desagradáveis. Já vamos mudar o rumo dessa prosa? Só o meu destaque inicial é que eu estou satisfeito com os reforços que o Vila Nova está contratando. Para mim, o time está ficando competitivo. Quando você falou aqui estou, eu me lembrei de Mano Brown, né? O Pio gosta. Aqui estou mais um dia sobre olhar sanguinário de um vigia, diário de um detento. Ainda bem. Esse é outro programa de música e eu ensino música cada dia para a Dona Araújo. Você só não pode ser cantor de rap, né? Porque já tropeçou aí nos versos aí, já não dá certo. Um abraço para Mona Lisa, é nossa telespectadora, nos assiste sempre, é torcedora do Vila Nova. Ela que me encontrei esses dias com ela no Areião tomando água de coco. Vamos lá agora com as informações do Goiás. A reportagem é do Humberto Castro. A bola parada pode fazer diferença e Felipe Menezes está preparado. Em um estádio onde o gramado não está em boas condições, o meia quer ser mais uma vez decisivo para, quem sabe, fazer com que o Goiás, diante do Independente no Pará, consiga o resultado positivo. Pelo que o pessoal tem comentado, parece que o gramado é bem grande e não é tão bom, mas enfim, a gente tem que se adaptar rápido e, independente de qualquer coisa, fazer o nosso papel e conseguir o resultado lá. Sobre a formação da equipe, apenas uma alteração. Wesley vai estrear no ataque, ao lado de Bruno Henrique. Tomara que a gente pode ajudar o Goiás da melhor maneira possível, com gols e brigando, né? Brigando. Agora trabalhar, né? Agora que tem umas duas competições importantes, né? Que é o Brasileiro e a Copa do Brasil, procurar fazer um trabalho da melhor maneira possível. O Goiás vai a campo com Renan, Everton, Felipe Macedo, Alex Alves e Juliano, Rodrigo, Igor, Esquerdinha e Felipe Menezes, Wesley e Bruno Henrique. Como diria Romildo Ribeiro, Ronildo Ribeiro, do estádio Serra Dourada, Romildo é o Silva, comentarista da Rádio 1090. Ronildo é o Ribeiro, do Mexe Mexe, da locução lá do estádio Serra Dourada. Tem um mexe-mexe nessa escalação agora de última hora.
porque o Hélio tira o jovem lateral direito Everton, Isso aí. passa o Felipe Macedo para a direita e coloca outro estreante, o Fred, Exato. que o Hélio dos Anjos elogiou demais. Lembra aqui, Doni? Como se o Baresi fosse, olha, você entende? Tá vindo um zagueiro, que há muito tempo eu queria contratar ele. Não, mas esse é o cão que é da do Campina Ceará. e tudo mais. Não, esse que ele falou é o do Ceará. É outro? É o do Ceará que não vem. Ah, então tá bom. Mas o Hélio também Elogiou recomendou também, o Fred. recomendou. Ele coloca um time mais forte atrás, hein? Inclusive, acho que é por conta do campo, né? Eles estão reclamando bastante do gramado. O Hélio chegou a falar assim, Doni André, eu fui numa reunião de técnicos da CBF, o diretor de competições lá estava. Gostaria que ele viesse aqui para ver o campo, tanto que é ruim, não sei o que tem e tal. Tem um ferro solto aqui, de esgoto, enferrujado. O Hélio falou desse jeito sobre o campo lá hoje. Mas o Hélio precisa parar com esse negócio, porque ele, inclusive, com esses encontros de técnico, ele está traindo o estado de Goiás, porque ele está confabulando com os treinadores, eu ia falar outra coisa aqui, mas para diminuir o gramado do Serra? Para diminuir o tamanho do Serra Dourado, para beneficiar os visitantes. Fala do jogo aí, Doni, de hoje. Essas mudanças, as estreias. Esse time aí do Independente a gente não conhece, né? Foi vice-campeão paraense, reclama que a federação não deixou ele decidir no estádio dele, para você ver, a federação proibiu. Então o Hélio tem certa razão a respeito do campo, né? Mas é um jogo que, teoricamente, é fácil para o Goiás, né? O Goiás, aparentemente, tem um prestígio grande junto à TV Globo e à CBF, porque só pega baba. O Goiás, para mim, já está garantido na quarta fase, porque se passar você vai pegar o Ituano. Vai, que eliminou a Portuguesa. Então, meu amigo, mamão com açúcar. Agora, é claro que vai ter essas dificuldades do campo, e de qualquer maneira o jogo é bom também para a estreia desses jogadores, né, Pasquetto? Porque não acredito que o Goiás tenha muitos problemas, mas se perder o jogo pode recuperar aqui. Então, acho que está tudo bem para o Goiás. Infelizmente, o lado ruim é o tal do gramado, que realmente estão dizendo que é muito ruim. A zaga do Goiás vai com 2 improvisações. É um zagueiro improvisado de lateral direito, um volante improvisado de lateral esquerdo. Ofensividade pelas alas você esquece, viu, André? Ah, com certeza. E não teve. Com o Hélio até agora não teve. Se você observar nos jogos que o Hélio comandou, o time foi mais defensivo pelas alas. Não teve... as jogadas do Goiás, elas acontecem mais pelo meio. Elas acontecem pelo meio e em velocidade com os atacantes. Pelas laterais, não. Eu acho que é a oportunidade, quem sabe, para o Goiás passar de fase hoje. O Independente, tudo bem que fez uma boa campanha no Campeonato Paraense, que veio com os resultados interessantes, mas o resultado do último domingo colocou o time sem calendário para o resto do ano. Os jogadores tinham um contrato até segunda-feira, teve que prorrogar mais alguns dias para que eles jogassem a Copa do Brasil. O emprego deles também depende disso, né? Se eles conseguirem forçar o segundo jogo para o Goiás, é mais um tempinho de contrato que eles vão ter. Mais uma semana. Só que eles sabem também que isso não vai durar muita coisa. E a motivação lá acabou. Se eles tivessem conquistado o campeonato estadual, eles estariam garantidos na Série D, teriam um planejamento. Então o pessoal já está usando o telefone e arrumando o clube para jogar. E quando é assim, quebra a concentração. Então o Goiás tem tudo para passar de fase hoje mesmo. Essa opção do Hélio hoje, colocando um terceiro zagueiro, embora o Felipe Macedo deva ser um lateral direito improvisado, mas iniciando com o Fred, já é um indício do que ele pode fazer já domingo contra o Vasco, porque na Série A o buraco é mais embaixo e o Goiás tem que se precaver mais, Doni, ou com o Clayton Salles do lado direito e com o Rafael Foster do lado esquerdo à disposição, ele pode mudar. Lembrando que o Rafael Foster já jogou a Copa do Brasil pelo Brasil de Pelotas, pegou o Flamengo. É um indício ou ele está indo mais por falta de opção? Não, eu acho que é um indício de que ele vai ter essa opção durante o campeonato, sim. Como o jogo contra o Vasco é fora de casa, eu até acho que ele pode usar isso aí. Eu acho que ele vai botar o lateral esquerdo, o Daniel Foster. Rafael Foster vai jogar. Lá contra o Vasco. O Clayton Salles, eu tenho minhas dúvidas. O Goiás ainda está, me parece, eu ouvi uma entrevista do Arley, até bem esclarecedora. Com o pessoal que está lá em Tucuruí? Com o pessoal que está no Tucuruí da Rádio 820. Com o Bruno Daniel, lá com o Joãozão, com a Alipe Nogueira. Um abraço para eles, inclusive. E eu notei, assim, nas entrelinhas do Arley, que eles ainda não têm certeza a respeito desses jogadores que foram emprestados. Que voltaram. Alguns, aparentemente, vão ser reemprestados, que é o caso do Lineker, por exemplo, que eu gostaria que ficasse no Goiás, porque acho que é um cara que tem potencial
Tá certo, o Campeonato Brasileiro de Série A é muito pesado, mas, enfim, o Mário Sérgio parece que vai, o Clayton Salles, eu não sei. Agora, é uma tendência, ele pelo menos vai ter essa carta na manga o campeonato inteiro, o Pasquetto. E eu acho que o Hélio, quando ele fala que ele não vai passar susto, o Goiás não vai passar susto, é porque ele está tentando armar como é que chama? Ferrolho. Ali atrás, com 4 zagueiros, mais 3 volantes na frente, e só o Felipe Menezes fazer. Assim como foi no primeiro jogo contra a Aparecidense, só o Felipe Menezes ali armando e 2 atacantes correndo por ali. Tem aquele negócio, né? O que é de fora é luxo, o que é de casa é lixo. Aí eu acho que eles esperam mais para colocar para dar uma oportunidade para o Clayton Salles. É mais fácil o William Kozlovski jogar primeiro que ele, o cara que estava no mesmo time. Não, mas Tava eu na... acho que não. Aí será? Não. Aí não, né? Porque É mais fácil jogar o Robert e o Kozlovski do que às vezes abrir a oportunidade. Eu colocaria já o Clayton Salles contra o Vasco, colocaria o Rafael Foster na esquerda. Seria um time um pouco mais encorpado no bota apoio. Mais um volante, né, para ajudar na marcação. Depois do campeonato que o rapaz fez na Aparecidense. Eu também o Clayton Salles. E aí você me traz essa notícia, eu não ouvi a entrevista. Não é notícia. Que não a entrevista do Arley. É um sentimento meu. Ele não falou isso não. Ele não falou isso não. Que não garantem o jogador nem no elenco. Eu vou só reforçar uma opinião que tenho e que um dia discuti com o presidente do Goiás. Algo errado existe na relação do Clayton Salles com a diretoria atual. Não sei se é em campo, extracampo, se ele mexeu com alguém que não devia no Goiás. Alguma coisa existe e deve ser grave, porque rodeia um toco danado e ninguém fala nada. Coloca na tela, por favor. Mas espera aí, deixa eu deixar claro uma coisa. O Arley não falou isso, eu entendi. O seu sentimento. Eu entendi da conversa quando perguntaram para ele que é mais ou menos por aí. E eu digo assim que eu não duvido que o Kozlovski jogue primeiro do que o... Até porque o Kozlovski entraria no lugar do Esquerdinha. O Esquerdinha não quer ficar, o Ali falou que nem o empresário do Esquerdinha, nem o Ituano, né, que é dono, nem responde. O Arley já mandou a proposta oficial, já tudo, e os caras não dão nem resposta. O Arley falou isso hoje. Esquenta a cabeça não, você tem que querer quem te quer. Eu também acho. O Esquerdinha não é o Pelé, né? O Esquerdinha não é o Messi, com todo respeito ao Esquerdinha. Amor correspondido não tá com nada, né, Doni? Não, amor tem que ser uma via de mão dupla. Que é isso, hein, garoto? Coloca aí, por favor, a escalação do Independente, que é adversário do Goiás daqui a pouquinho. Saindo o gol, o Doni tá acompanhando na internet e avisa a gente, tá beleza, Doni? Beleza. Você conhece o Alencar Baú? Não. Ele é lá do Silvio Santos, do Baú do Felicidade. Eu conheço o Alencar Júnior, meu amigo. Aliás, um abraço pro Alencar Júnior, esse piloto. Léo Rosa, Jaquinha tá lá, hein, cara? Ezequias, Iveson e o Jaquinha. Jaquinha tá lá. Ele é irmão do Jacó aqui da Napolina. Vamos parar de gracinha, gente. Chicão, Dudu, Ângelo e o Cariri. Cariri deve ser lá do Ceará, né? Lá da... aí botou com K ali pra... Né? Não, mas o dele é com K. É com K. Não, mas o Cariri lá... O Cariri é com C e C. esse com K dele aí deve ser igual pra dar... Cajuru e Cajuru. Isso. Aqui é Vegno ou Egno. Uma vez um professor me chamou de Vendel. Não, na verdade, se você... Deveria ser com V, porque isso aí, o nome dessa letra é W. Então, na verdade, o W que a gente fala é... Rapaz, dá um azar a gente ficar pegando no pé de time. Wegner, Elton e Joãozinho, pronto. Dá um azar, sabe por quê? O Joãozinho é o melhor, o Joãozinho é o cara. A gente pega no pé, assim, de nome de jogador do time adversário e depois vai ver assim, fulano abre o placar, Jaquinha, 1-0. Não, eu tô só achando lugar porque o Cariri, o Vale do Cariri é um lugar tão bonito, já foi lá? No Ceará? Eu já fui no Vale do Cariri, eu conheço... Oh, meu Deus, Sobral? Fui lá Sobral, ué. Não, eu fui na estado do Padre Cícero. Padre Cícero. Juazeiro do Norte. Não, eu fui lá, não foi uma vez, não, fui 3. O Vale do Cariri é um lugar bonito, é um oásis, de fato, no meio da seca do Nordeste. E o cara deve ser lá do Cariri, bota com K para sofisticar. Você sabia, eu posso estar enganado se algum professor de português tiver, mas eu acho que W e K não existe no alfabeto português. Então, como é que os caras ficam botando o nome deles com essas letras? Mas é nome, Doni, nome pode. Não, mas a letra não existe. Existe, ué, tá aí K, ué. Quem chama Karina? Karina é com C, ué. Ué, minha tia é com Karina, K. inclusive, Karina, inclusive, é um nome italiano, tá? E aquela Karina. Kátia que cantava, aquela moça deficiente? Pois cega, mas não tem, é com C. Com K. É com C, não tem K no nosso idioma. Escreve-se com C, tá escrevendo errado. Então tá bom. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mensagens e tudo do Tigrão. Tigrão que
só estreia na Série C no dia 17 de maio, aqui em Goiânia, contra o Cuiabá. Agora mensagens no WhatsApp, 628599.000. Pasqueto, o que vocês indicam para os atletas recém-contratados terem o mesmo rendimento em seus novos clubes? Coisa que não costuma acontecer. Ivanilson, Tigrão, Centro. Que o cara venha disposto a enfrentar as dificuldades. Não achar que chegou aqui e está tudo certo. E os clubes têm que ter um pouco de paciência. Também. Não é em 2, 3 rodadas que o cara vai chegar e resolver. Por exemplo, no Vila Nova eu vi que isso já melhorou. Por exemplo, o Badé foi dispensado, mas ele teve um campeonato inteiro para mostrar serviço. Não foi a dispensa de 2, 3 rodadas. Então tem que ter, o jogador tem que ter o tempo para se adaptar, para se aclimatar, tudo. Boa noite, meu nome é Everson, moro no Goiânia Viva, adoro o programa. Pasqueto, vocês acham que o jogador Allan Kardec seria uma boa para o Verdão? Mande um abraço para minha filha Amanda e a minha esposa Elza. Que é isso, garoto? Allan Kardec? Allan Kardec tá no São Paulo operado, né? Ué, Tá é sem uma jogar. boa, mas o cara ganha 300 mil por mês? Talvez mais que isso. Boa noite, Não, amigos do ele é boa esporte. para qualquer time do Brasil. Parabéns à imprensa goiana pela belíssima divulgação do Campeonato de Acesso Goiano. Não sei se foi possível simplesmente por causa do Vila Nova ou não. Espero que nos próximos anos continue. José Carlos, Residencial Harmonia. Confesso a você que vai ser mais complicado, José Carlos. O Vila Nova, de fato, é um grande time e claro que ele trouxe um charme todo especial à divisão de acesso. É mais difícil. É mais difícil sim a cobertura depois e a gente aqui joga bem limpo. Porque o apelo é muito menor. Mas é claro, com informações, na medida do possível com gols, a gente sempre vai procurar cobrir. Não vai ter esse noticiário diário, né? Até porque não tem como agora. Deve ter o Goiânia quando jogar em Goiânia. Né? Pasqueto, o Adson Batista disse em uma entrevista que o Atlético vai brigar para se manter na Série B. Com essa declaração, não acham que ele desanima a torcida? Afugentando-a dos estádios, Joaquim de Azevedo e Tatiaia. Só se o Atlético jogar para ninguém, porque a torcida do Atlético já não vai no estádio mesmo. A torcida já não está muito animada. Né? Eu acho que o Atlético não tem que entrar em toda a Série B disputando para subir, não. O Atlético tem que se estruturar, o Atlético tem que se arrumar financeiramente, o Atlético tem que ser um time equilibrado e a longo prazo. Não é assim de uma hora para outra que as coisas acontecem, não. Um abraço para o Barbosinha, radialista de sucesso aqui em Goiânia, há muitos e muitos anos. Me encontrei com ele hoje, disse que assiste o programa todos os dias, que gosta da nossa resenha. Um abraço para o Barbosinha. E você, quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. A cerveja Itaipava Pilsen lata de 269 ml, 1,38. Sandália Havaianas Flat Mix Upar ou filé de peixe tilápia congelado de bom 700 gramas, 14,90. Bombons variedades Lacta Caixa de 332 gramas, 5,75. Amaciante suave Pluma 2 litros, 13,75. Papel higiênico Paloma, folha simples, leve 16, pague 15, rolo de 30 metros, 6,25. Peixe fresco surubim inteiro sem vísceras, o quilo, 11,68. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 1,98. Filezinho de frango Sassami congelado Super Frango, a bandeja de 1 quilo, 5,89. Feijão carioca Dona Cota, pacote de 1 quilo, 13,59. Arroz Bono Arroz tipo 1, pacote 5 quilos, 7,78. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Ontem foi dia de Copa do Brasil, vamos aos gols? Da Copa do Brasil, na tela? Cadê os gols da Copa do Brasil? Fortaleza recebeu o Coritiba no Castelão, venceu por 2-1. O Wanderson fez esse gol do Fortaleza. Coritiba empatou com o Rafael Lucas. Golaço do Rafael Lucas. Isso. E o Adalberto fez o segundo. 2-1 foi o jogo de ida. Que fase fantástica do Fortaleza e terrível do Coritiba, né? Atlético Paranaense foi eliminado, hein? Fez 1-0 com o Marcos Damasceno. O Tupi, que venceu o primeiro jogo por 1-0, empatou com o Daniel Moraes. Olha que golaço. E o Walter, hein?
Primeiro gol dele, né, André? Primeiro gol dele. De cabeça, fez 2-1, mas não deu, o Furacão eliminado. Já tinha um ano que ele não fazia gol. O Avaí venceu o Figueirense por 1-0, hein? Aliás, antes Maringá e Santos. Elano e Marquinhos Gabriel os gols do Santos, enquanto que Fabiano e Rodrigo Dantas ex-Vila Nova, hein? Eu pensei que o Santos Fizeram os gols do Maringá. Pensei que o Santos tinha perdido esse jogo por 2-1. Não, foi 2-2. 2-2. 2-2. Agora Chapecoense fez 2-0 no Sport, jogo de ida também. O Ioran e o Maranhão marcaram os gols da Chapecoense. Tá arrumadinho o estádio da Chapecoense, né? Tá arrumadinho. E o time O também. Índio Condá. Agora o Botafogo eliminou o Capivariano, 3-0. GG, Sassá e Luiz Ricardo, ex-Vila Nova, marcaram os gols do Fogão. Você assistiu, Doni, esse jogo? Não, não assisti não, mas o Botafogo jogou com as reservas. Só o Jefferson que voltou depois da cirurgia foi a grande novidade. O time que tem o Amaral, que tinha parado de jogar, que veio aqui no programa, né? Tava aposentado. Ele jogou lá no... E o Avaí venceu o Figueirense no clássico lá por 1-0, jogo de ida, gol do Anderson Lopes. O Botafogo já tinha ganho o primeiro jogo por 2-1. Então tá legal. Você fala do Amaral, eu tenho que lembrar sempre da resenha. Amaral sentou lá na maquiagem. A Keila tem várias tonalidades de pó para você fazer a maquiagem. A Keila passou o mais escuro de todos. Aí o Amaral olhou e falou, nossa, mas eu tô parecendo a Chica da Silva. Tem que explicar para a turma mais nova o que é a Chica da Silva. Aí. Chica da Silva foi uma escrava, né, Doni? A Chica da Silva originalmente foi uma escra Só que ele falou da personagem da novela, né, que se maquiava. Na verdade, não, a Chica da Silva se maquiava porque ela era amante de uma espécie de governador da então província de Minas Gerais lá. Mas no cinema foi a Zezé Mota que fez o personagem, um filme muito famoso. Né? E ela se pintava de branco. Para assim disfarçar, para se esconder. Para disfarçar. Assim como o Fluminense. Pó de arroz. O Fluminense o apelido dele é de pó de arroz porque no início do século XX ele exigia, os jogadores do Fluminense, o futebol era coisa de elite. Os negros exigiam que se passavam pó de arroz para ficar branco, para ficar com a cara branca para jogar no Fluminense. Agora vamos de Vila Nova, a reportagem da Luciana Vitorino. Após 4 dias de comemoração e descanso, o elenco do Vila voltou ao batente e com 2 caras novas. O atacante Antônio Flávio, que esteve por último no Capivariano, e o meio-atacante Sandrinho, que atuou na divisão de acesso jogando pelo Anápolis. Ainda restam chegar 7 jogadores. São eles: o zagueiro Igor, o lateral direito Marcelo, o lateral esquerdo Marinho, o volante Ramírez, o meio-atacante Rafinha e os atacantes Vanilson e Moisés. Descansado, Márcio Fernandes classificou a Série C deste ano como uma das mais difíceis e deixou claro que o time colorado terá pela frente grandes potências do futebol. As equipes que estão disputando esse ano, a maioria das equipes são equipes campeões dos seus estados, né? Então, em outras épocas não tiveram assim tantos campeões jogando numa Série C. Então isso vai dificultar muito, né? Eu estive acompanhando ontem o jogo do Fortaleza com o Curitiba, vi que realmente o Fortaleza gastou muito, está com uma equipe muito forte. Você vê que o orçamento do Fortaleza hoje gira em R$500 mil. Então não é coisa fácil. Alguns jogadores ganharam destaque na divisão de acesso e, principalmente, a confiança do técnico Márcio Fernandes. O técnico colorado disse se algum deles pode perder espaço com a chegada dos novos contratados. Eu acho que vai haver um crescimento técnico desses jogadores. Por quê? Porque eles vão estar num grupo mais seleto, um grupo que realmente tem uma condição melhor e a tendência é eles melhorarem tecnicamente, né? E confiança e condição para isso eles vão ter, do treinador e deles mesmo dentro do campo. É uma correção, o Sandrinho jogou o Campeonato Goiano da primeira divisão pela Napolina. E André, daqui a pouquinho para a gente falar especialmente do Marinho Donizete, que é o lateral esquerdo que o Vila contrata hoje, muito experiente. Antes, sobre as outras contratações e essa opinião de que o Vila vai pegar grandes times do futebol brasileiro. Você concorda com o Márcio? Não é assim grandes, não. São times que estão na Série C do Campeonato Brasileiro e times que têm as mesmas dificuldades que o Vila Nova tem.
Não é porque às vezes fica uma impressão, fala, nossa, vai enfrentar o Fortaleza, vai enfrentar os times do Nordeste que estavam na Copa do Nordeste. Tudo bem que eles podem estar num estágio, às vezes até um pouco melhor, num ritmo de competição, que foi um pouco mais difícil do que a do Campeonato Goiano, da segunda divisão, mas também não é aquilo tudo, não. Eu acho que o Vila Nova entra, teoricamente, em igualdade de condições com os outros. E para você, Doni? Bom, eu entendo que ele talvez tenha falado por tradição dos clubes, e nesse aspecto ele tem razão. Muitos desses clubes, não todos os adversários do Vila, mas boa parte dos adversários do Vila nesse ano, são clubes muito tradicionais do Nordeste, o próprio Fortaleza, como disse aqui o André. Acho que talvez eles estejam um pouco melhores do que o Vila por conta da Copa do Nordeste, sim, que é uma competição mais pesada. Agora, são clubes que eu diria que do tamanho do Vila. O Vila não é maior do que eles, mas também não é menor. A gente, às vezes, tem a tendência de achar que o nosso é mais importante do que o outro. Eu acho que não, mas você vê, o Fortaleza se equipara ao Vila Nova. O Vila Nova se equipara ao Fortaleza. E a outros os clubes maiores. Então o Vila não está, eu não vejo o Vila inferiorizado em termos de tradição, apesar de ser mais novo. Mas Goiânia é uma cidade mais nova. Então é muito simples, Fortaleza é muito mais antiga do que Goiânia. Como o Luciano explicou, dos 9 contratados, apenas 2 treinaram hoje, o Antônio Flávio e o Sandrinho, e 7, né, são esperados nos próximos dias. O Vila tem um tempo aí para regularizar todo mundo, colocar em forma, para estar todo mundo à disposição para a estreia contra o Cuiabá aqui dia 17. Por exemplo, outra prova aqui de que a declaração do Márcio ela foi extremamente respeitosa aos adversários. Por exemplo, Asa de Arapiraca não chegou nas finais do Campeonato Alagoano. Águia de Marabá não chegou nas finais do Campeonato Paraense. América de Natal, atual campeão, tudo bem. Campeão potiguar. Botafogo da Paraíba, está fazendo uma boa campanha, se recuperou lá na Paraíba. O campeonato lá não terminou? Não terminou ainda. Confiança decide o título no domingo contra o Estanciano, tem vantagem do empate. Cuiabá, decidindo a Copa Verde, mas vai perder a Copa Verde porque tomou de 4 do Remo no primeiro jogo. Icasa, foi para a semifinal do campeonato, sempre tem um time médio. Salgueiro, foi bem também, foi para a final do Campeonato Pernambucano e perdeu para o Santa Cruz. Mas ele falou sobre um ou tradição. outro assim que você pode destacar que esteja melhor. Eu acho que ele quis falar sobre tradição. Aí desses nomes que você falou, tradicionais são o Asa, o Fortaleza, o Botafogo da Paraíba, o Confiança. Os outros são o Vila também é tradicional. Exato, é do mesmo tamanho deles. Os outros não, são menores do que o Vila. O Icasa, o Águia, são clubes mais recentes, são menores do que o Vila. Eu acho que é bom ter respeito. Eu entendo que o Vila Nova precisa primeiro começar a disputar essa competição para ver em que tamanho, e qual é o poder de fato desse time atual do Vila Nova, que a gente sabe que foi muito superior aos adversários na segunda divisão goiana, mas isso a gente já sabia desde o início do campeonato e não precisava muita coisa para ser. Só pela saúde o Vila seria. Mas eu não acho que o Vila também esteja abaixo. Eu acho que dá para encarar com tranquilidade. Não vai ser fácil, porque também não basta ser o melhor, que é um campeonato tem bom goleiro? longo. Tem bom lateral direito? Lateral direito, sim. Goleiro, agora vai ter o Marcelo e tem o Wanderson. Tem o melhor da segunda e o melhor da primeira divisão. Certo. Tem boa zaga? Pro gasto, eu ainda aguardo o companheiro. Não subiu com o Vitor? Subiu com o Vitor. E o Gustavo Basso está correspondendo? Tá. Ainda tem o Simon. Não, o Simon pode ir embora. O Simon pode ir embora? Pode ir embora. O contrato dele termina agora, né? Pode contratar o Jacó. Não, descartou o Jacó hoje. Descartou. Lateral esquerdo. Tá chegando o Igor, que subiu com o Anápolis. Lateral esquerdo tá chegando... É o Marinho Donizete. Sabe jogar. Fez 34 jogos pelo Boa. Daqui a pouquinho a gente fala mais dele. Meio campo, tem o Robson. Tem o Francesco, tem o Ramírez. Tem o Arthur. Diego Palinha, tem o Arthur. É difícil tem falar, esse Rafinha que tá chegando. Ataque. Frontini, Matheus Anderson, Marcos Vinícius. Sandrinho. Esse rapaz aí vem muito bem recomendado e com a indicação do técnico, o Antônio Flávio. O Vila é competitivo. Olha só, vamos pro intervalo. Na volta, a gente arremata aqui sobre o Vila Nova para que você pegue mais detalhes sobre o Marinho Donizete, que é o novo lateral esquerdo do Tigrão. Tem aí, Doni?
Já tá com uns 15 minutos o Goiás. Não, Quanto começou é que tá o atrasado. jogo? Começou atrasado? Começou atrasado e 0 a tá 0? 0x0 e até agora foi o Independente que ameaçou. Teve um lance de gol. Olha o Boca Independente. Maldita aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente volta. E foi com aquele cara do nome esquisito, viu? Nós temos algumas imagens do lateral esquerdo Marinho Donizete, que acertou com o Vila Nova hoje. É um jogador muito experiente, tem 35 anos, fez esse gol no Atlético no ano passado. Na estreia do campeonato. Tem também esse gol pelo Fortaleza. Me lembro muito dele no Ipatinga. Tem acesso com a Portuguesa, Ipatinga, boa, futebol do Nordeste. Dá conta, viu, Doni? Eu me lembro. Boa contratação, na minha opinião. No ano passado, na Série B, realizou 34 jogos e quase subiu com boa. Então. E estava no Boa agora no Campeonato Mineiro. Eu me lembro dele, sim, tem feito bons jogos, é uma boa contratação. Se a gente for olhar o nível das contratações que o Vila tem feito nos últimos anos, essa talvez seja uma daquelas contratações que a gente pode dizer antecipadamente, esse reforça. Apesar de que seja uma posição que, teoricamente, o Vila não precisa, né? Porque tem o Patrick que está jogando bem, mas o Patrick é um jogador jovem, está começando a carreira agora. Então é uma boa contratação. Essa o Vila acertou. Essa eu acho. Eu gostei da contratação, ele é até melhor que o PC. Eu acho ele melhor do que o PC da Aparecidense, Paulo César. Mais rodado, pelo menos. Mais rodado, mais experiente, 35, ainda joga bem e Série C vai com o pé nas costas. Eu tô achando essas contratações do Vila... Foi o seu destaque, né? Sobre muito interessantes e elas estão me lembrando das contratações feitas pelo João Carneiro antes do Campeonato Brasileiro de da 2007. Série C de 2007. Isso. Porque o João terminou o Campeonato Goiano e o que ele fez? Ele contratou os jogadores que tinham se destacado no Campeonato Goiano e um ou outro de fora. Foi. Trouxe o Túlio Maravilha, trouxe o Juninho, montou uma seleção do Campeonato Goiano e entrou para a Série C e subiu. Foi uma atitude coerente, ele trouxe os jogadores que ele tinha observado, que estava próximo e que a gente via que jogava, que dava conta de jogar. Foi no Itumbiara, buscou o Anderson Santos e o Henrique, que foi a dupla de zaga semifinalista, que quase tinha eliminado o Atlético. Você tem razão, foi isso mesmo. E o Vila tem feito isso agora também. Recado do André Isaac, Goiás Cola na área. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar, olha só. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. O goleiro Renan do Goiás acaba de pegar um pênalti, Doni. Isso aí. Derrubaram o Joãozinho, aquele que eu falei que era bom, o Igor derrubou ele na área. Que você chutou que era bom, né? Chutou não, falei que o cara é bom, com esse nome é bom, João é nome quente. E o cidadão bateu e o goleiro Renan caiu para o canto direito e fez a defesa. Continua então 0x0. Olha o Goiás tomando pressão. Mas tá dando só Independente, viu? Tá mesmo? Foram 2 cobranças, viu? Na primeira o Joãozinho marcou o gol, aí o árbitro mandou voltar. O árbitro é Verdão. Disse que houve invasão no... O árbitro é Verdão. Não, brincadeira, né, gente? O árbitro disse que houve invasão da área e mandou voltar e o Renan pegou. Então é isso aí. Boa noite, Wendel Pasquetto. Eu, Jair Gomes de Guapó, quero parabenizar vocês do programa. Pasquetto, mande um abraço para a minha família Gomes em Guapó. Todos aqui são fãs de vocês. Alô, família Gomes, alô, Jair, um abração. Deixa eu mandar um abraço aqui pro José Antônio, tá mandando um abraço pra gente aqui, pra você, Pasquetto, pro Doni, tá sempre ligado no nosso programa. Obrigado, Zé Antônio.
Boa noite, meu nome é Marcos, mande um abraço pra mim, sou torcedor do Vascão. Valeu, Marcos. Vou mandar um abraço também aqui do meu dentista, doutor Iris Rezende, tá feliz da vida com o Vila Nova dele. Ele anda meio chateado comigo, que hoje eu tinha uma consulta de manhã e esqueci. Um abraço para ele e para a Aparecida, assistente dele. Então o Paulo César já é carta fora do dominó? E esse Marinho é melhor do que ele? Edson Hooligans. Pelo jeito as duas coisas, viu, Edson? Não, o Guto já declarou que o Paulo César é carta fora do baralho. O goleiro Pedro Henrique da Aparecidense seria titular no Vila? É a pergunta do Emerson. Para mim seria. Do nível do Edson. Interessante, o Vila faz ótimas contratações, o Goiás não? Marcelo. Tem algumas séries de diferença, né, Marcelo? Aqui a gente trata cada time de acordo com o grau de exigência. Nós não cobramos que o Vila contrate, por exemplo, o Léo Lima. Agora, eu gostei das contratações do Goiás. Agora, se você pegar, o Goiás contratou jogadores que estavam em times de Série C. Por exemplo, o Fred, que está jogando aí agora, ele estava no Juventude. Já salvou o Novo gol. Hamburgo, de onde veio o Wesley, que joga hoje também, ele estava no Cruzeiro, Wesley. Cruzeiro de Belo Ele de nem Porto na Alegre. Série C está. Essa avaliação e essa separação que a gente deve fazer. Mas é muito relativo. Sim, Por exemplo, mas você exige o mais Péricles de um. veio do Itumbiara. Sim, André. O Mas é natural você exigir mais do Vila, depois vem o Atlético, exigir mais do Goiás, depois o Atlético, depois o Vila. Agora, eu gostei das contratações do Goiás. Eu gostei da contratação do Rafael Foster, do Fred, eu não posso dizer que eu não conheço. Eu gostei da contratação do Robert. Eu gostei da contratação do William Kozlovski. Na verdade, eu acho o seguinte, existe uma diferença. Eu que gostei a maioria dos dois da Aparecidense aqui, os outros não conheço, não exato. dou opinião. Esse é o problema. Não dá para avaliar as contratações do Goiás porque a gente não conhece os jogadores. O Robert e o William Kozlovski, com certeza, são para compor elenco. Eles não vão ser titulares do Goiás no Campeonato Brasileiro. Pelo menos não é para isso que o Goiás os contratou. Pode até vir a ser. Não estou duvidando da capacidade que eles possam ter. Mas é como diz o André, são situações diferentes, como você disse, Pasqueta, são situações diferentes. O campeonato que o Vila tem é um, o campeonato do Goiás é outro. A situação econômica do Vila é uma, a situação do Goiás é outra. E quando é que o Goiás fez contratação de jogador que estava na Série A? Quando fez? Quando é que fez? A não ser de jogador que está na reserva do reserva. Não, no passado fez, André. Se você for contar, é uma ou duas vezes na história, né? Contratou o Evaí, que contratou o repatriou o Fernandão. Trouxe a Luísio do Flamengo. Trouxe mas qual era a situação do Aloysio no Flamengo? Trouxe o Paulo Baia. Veio de contrapeso numa negociação e nunca tinha dado um chute no Flamengo. Mas estava lá, né, André? Mas estava lá no lá, Flamengo. Boa noite, quero saber de vocês quais os reforços que o Tigrão já contratou para a disputa do Brasileirão. São 9. Abraços, Nanã, da Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia. Vou pegar os nomes aqui de novo, daqui a pouco eu te falo. Vamos lá para mais uma mensagem. Boa noite, Pasqueto. O que os jogadores do Goiânia fazem agora? Disputam o quê? O programa é 10. Um abraço para o Jean Damas, Luiz Marcos, Setor Pedro. Todo mundo liberado. Não, os jogadores do Goiânia disputam o Campeonato Sub-20. Os que não eram do Goiânia, que são poucos, os que vieram só para uns 5 ou 6 só, esses são dispensados. Que vieram passar fome aqui em Goiânia, eles voltam para suas casas e voltam a ser felizes. Menos, né, André? Também não é assim, não. O Goiânia não podia ter feito o que fez, não. Não podia. O Goiânia tá errado. Se entrar no campeonato, tem que entrar com condição. Tá certo, isso aí você tem razão. Agora, também a reclamação dos jogadores, desses rapazes que reclamaram eles que vieram de fora, ela é relativa, porque primeiro eles sabiam o que estava passando e a coisa também não é desse jeito que eles estão falando, não. É um pouquinho menos. Agora, você tem absoluta razão a respeito da desorganização do Goiânia. Um dia antes do jogo lá com o Vila Nova, não tinha bola para treinar. Isso foi uma situação de crise, de briga depois. Doni, quanto mais você mexe, mais você piora. Nós estamos falando de comida e de concentração. Isso é um outro assunto. Os caras reclamaram com 3 dias de salário atrasado, sendo que dos 3 dias, 2 foi sábado e domingo. E o arroz com presunto? Não, esse arroz com presunto é a conversa deles, tinha uma cozinheira lá que fazia comida. O jogador que estava fazendo comida lá. Bicho, o Maxwell era cozinheiro. Esse é o que ele disse, né? Agora, vou lhe dizer uma coisa. Tem a imagem do homem cozinhando. Não, tem. Se você deixar eu falar, a cozinheira ia embora 4 horas da tarde.
A cozinheira Aí não deixavam comerzinho pronto. deixava. Aí é que está o problema. Agora, se for mexer nisso aí, é muito bom. O André tem absoluta razão. E você sabe que eu falo isso porque o problema do Goiânia é muito mais embaixo. A diretoria do Goiânia está reprovada. Assim, o Goiânia, para consertar, tinha que fazer o seguinte: fazer uma reunião do conselho e chega alguém lá, tipo assim, um ditador, Stalin, Adolf Hitler, alguma coisa, e fala: vocês todos Demitidos. estão fora daqui, não passem nem na porta, todos, situação e oposição. Todo mundo vai embora, não vote, nunca mais esqueçam que o Goiânia existe, sob risco de se voltar, coisa pior Lembra daquela acontecerá. reunião lá no Adres? Que você foi? Que eu fui lá? Aí o Zé Martins, que uma vez até quis se candidatar a presidente da federação, ele é presidente do Conselho do Goiânia. Ele estava conversando numa rodinha lá e falou assim: gente, futebol hoje é difícil demais. Tinha que entrar uma lei para acabar com o profissionalismo no futebol. Você vê o nível. Você vê. Coloca na tela, por favor, os gols de ontem na Libertadores da América. Teve gente chorando, hein? Internacional e Atlético Mineiro 2-2. O Lisandro fez 1-0. O treinador colocou o Valdívia no banco. Ai, o D'Alessandro também. O lateral esquerdo muito bom do Atlético Mineiro empatou. O Douglas Santos, 1-1. Mas eu acho que o Inter E aí o D'Alessandro lançou, esse rapaz aí escorou e o Valdívia fez gol. Esse tinha acabado de entrar. E o Valdívia penetrou, como diz Márcio Ferreira. Esse treinador é quem mesmo? Diego Aguirre. Tá com vontade de ir embora. Ele é da Argentina? Ele é uruguaio. Então tá. E o Leonardo Silva Tá empatou, com saudade de 2-2. Montevidéu. Faz bem, Montevidéu é uma cidade bonita, assim, Antigona, mas bonita. Olha lá o Cássio. Rapaz, bateu o Santander. Não, mas ele deu azar. Deu azar. Deu azar? Deu. A bola... Frangou, ué. Foi, mas a bola podia ter ido pra fora lá. Ele falou que foi excesso de confiança. O dono é engraçado. O cara cozinha comida, ele fala que o cara não cozinha. O cara come arroz com presunto, fala que tá tudo bem. O Cássio Frango, ele fala que ele deu azar. Não, senhor, não fala isso. Olha lá, o rapaz pulou direitinho. E o Contreira fez 2-0. Excesso de confiança. Ele não precisava ter segurado aquela bola. Deu azar, bicho. Ele foi certo. Enrolado mesmo. São Paulo venceu por 1-0. Gol do Jogou demais São Paulo, hein? E se não fosse o Fábio, o Cruzeiro já tinha sido despachado ontem. Mas eu acho que esse 1-0 aí não é suficiente, não. Não é suficiente pro Cruzeiro, né? Não é suficiente. O São Paulo que ele jogou ontem, meu amigo. O próximo jogo é no Mineirão, velho. Daí? Então você vai ver. O momento do São Paulo é melhor que o do Cruzeiro. Quem passa, Doni? Pra mim passa o Cruzeiro e o Internacional. E o Corinthians. E o Corinthians? E pra você, André? São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians. São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians? Então tá bom. Ele quer ficar contra mim. Não adianta, vai perder. Um abraço pra... Concordei com o Corinthians. Só esse aí que você vai acertar. Um abraço pra todo mundo, pro melhor de Goiás, André Isaac, Daniel Caetano. Que isso, obrigado, Daniel. Você tá igual o Luciano, André, você tem fã-clube? Luciano não tem um fã-clube da Paraíba? Tem um fã-clube lá na Paraíba. Nossa diretoria peca em não colocar o Clayton e assim mesmo eles preferem outros jogadores do que os nossos, que às vezes tem até mais potencial. Gleison. Vê o Goiás aí, Doni. É verdade. Tá, por favor. Tá. Boa noite, bancada dos melhores comentaristas da TV Goiana. Que isso? Pasqueto, seria uma boa o Vila Nova ir atrás do zagueiro Douglas Assis e do atacante Marco Aurélio Giovani da Vila Luci. Estiveram aqui em 2013. 0-0, Pasqueto. É bom? Você é atrás? Ou vira a página? Vira a página. Não casqueta com esse povo não, Douglas. Boa noite a todos. Vocês conhecem o Bruno Smith, que está fazendo teste no Vila com passagens por Inter e Fluminense? Rafael, setor Veracruz. Rafael, pra te falar a verdade, você tá me dando a notícia aqui. Bruno Smith? Vamos checar, né? Vamos olhar, mas é teste, né? Vamos esperar um pouquinho, que de repente não dá nada. Pasqueto, avisa o Doni que a última revisão da língua portuguesa, as letras K, W e Y foram incorporadas ao alfabeto. Silvio, Jardim Novo Mundo. Obrigado, Silvio. Briga aí agora. Com a Academia Brasileira de Letras. Não, eu falei que algum professor de português me lembrou, que até... E o Silvio te ajudou, pô. Pois é, já agradeci. Aqui, ó. Kátia não pode, Doni pode. Migão, Doni é D-O-N-I. Todas essas letras estão aqui. Kátia pode, com C. Agora, já corrigiu ali o outro menino, já pode de novo. O Fausto Fawcett, então, aquela música dele, Kátia Flávia... Ele estava banido, né? Ele não podia ter feito sucesso, né? Não podia, naquela época não. Intervalo aí, por favor. Um abração para o Luiz Pacal, tá recuperando da dengue.
Foi picado pelo mosquito Aedes aegypti. Ah, é? É, Pô, esse negócio tá feio, hein? tá feio, Onde tá será feio. que... Aquele negócio dele ficar subindo em prédio. Rapaz, o Pacão construção, tava não sei o bom que lá. ontem, de repente o homem morreu. Sumiu. Deu um tremura nele dentro do carro. Rapaz, será que não foi aquele Foi a aquele matéria trem que foi de- fazer? É verdade, não? ele foi fazer a Investigar coisa de matéria. Ele foi vila, fazer de matéria lá no Goiás. Estádio Olímpico. Estádio Olímpico? Não. Não? Lá no Santa Excelência, foi fazer Ele foi matéria lá lá. pra- Não, lá não tem negócio de dengue mais, não. Coloca aí o Eric Maravilha com as últimas do Dragão. O técnico Marcelo Martelotti vem testando o Atlético para o início do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira contra o Boa Esporte às 7h30 da noite no Serra Dourada. Ele vem colocando os jogadores contratados no time titular, como é o caso do volante Anderson Pedra, único já regularizado. O meia Ailton e o atacante Arthur também foram testados, no entanto ainda não estão regularizados. O provável time do Atlético para essa partida de estreia, com Márcio Eduardo na direita, já que o lateral Murilo está machucado e fora do jogo. Na zaga, Rafael e Lino, pela esquerda, Sid Clay, o meio-campo com Pedro Bambu, Anderson Pedra, Zezinho e Ailton, que tomou a posição do meia Thiago Primão. Lá na frente, Rafinha e Juninho, com o atacante Arthur, recém-contratado do Londrina, correndo por fora. O pessoal tem colocado muita fé nesse Arthur, viu, André? Você que acompanha campeonatos estaduais aí no Brasil Esportes com a Luciana, vira e mexe esse Arthur fazer um gol lá pelo Londrina, né? Ele participou daquele time campeão paranaense, né? Foi, ano ele foi passado. bem no ano passado. Aí ele foi emprestado para o Flamengo. Não jogou? Não jogou, voltou, foi muito mal no campeonato estadual. E em certo momento ele foi cobrado do investidor, da pessoa que cuida do futebol lá do Londrina, é um dos Malucelli lá. E ele brigou e chegou a ser afastado durante um período do elenco. Voltou e fez um golaço nas semifinais. Inclusive o gol dele tá entre os mais bonitos do ano até agora. Mas só foi esse gol, viu, Pasqueto? Tomara que se Só foi recupere esse gol. aqui, né? Ele não estava bem lá, não. Tanto é que o Londrina vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e emprestou ele de graça para o Atlético Goianiense. Tomara que o cara se recupere aqui, né, Dona? Pra lá não tá no segmento. Deve ter sido mordido pela mosquinha chamada Clube de Regatas Flamengo, né? Sai, vai para um time grande, aí acha que o Rio de Janeiro é problemático. Eu cresci no Rio de Janeiro por esse tipo de coisa. O Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa para jogador de futebol, principalmente em começo de carreira. Os caras vão, os Se times fosse são só muito para jogador grandes. de futebol, a gente dava um jeito. Não, o resto se vira, né, Pasqueta? Assim, mas o jogador de futebol, principalmente, porque ele... E acaba que fica dessa maneira, não consegue espaço. É difícil, jogar num time como o Flamengo é difícil. A concorrência é muito grande. Aí volta, não quer jogar, cria esse problema. Talvez se ele encarar, de fato, o Atlético como uma recuperação da carreira, né, André? Porque ele teve um auge e teve uma queda. Recentemente ele já pôde sentir o que é o bom de fazer sucesso e o ruim de estar abaixo do ostracismo. E é uma oportunidade muito boa. O Atlético faz campanhas boas. Que ele sabe jogar, ele sabe. O André, o Eric veio ali com o meio campo. Pedro Bambu, Anderson Pedra, Zezinho e Ailton. Eu me dei uma vontade de chorar agora. Sabe por quê? Ali na redação hoje nós lembrávamos de quando o Atlético eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, lá no PV. O meio-campo naquele dia o Atlético comeu a bola, ganhou nos pênaltis. O meio-campo era Pituca, Robson, Wesley e Anailson. Ainda tinha o Jair, aquele maluco que jogava uma bola redonda, e o Claudinho Baiano. Gente, atleticano, Pituca, Robson, Wesley e Anailson. Igual a esse vai ser difícil. Vou repetir, Pituca, Robson, Wesley e Anailson. Nos últimos anos aqui no estado de Goiás, foi o melhor meio-campo que teve. Não teve igual, não. Tanto é que o Atlético obteve um sucesso enorme. Pronto, falei. Tchau, Doni. 0x0 Goiás ainda, né? 0x0 Goiás ainda. Falou, André. E só dá o time de lá, viu? Amanhã tem mais.